Oi, gente, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encha o seu coração e alcance toda a sua família. Amém? O meu nome é João e hoje eu estou aqui com mais um vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui eu creio que Deus ele fará grandes coisas através desses vídeos, que foi algo que Deus colocou no meu coração. E eu estou aqui hoje para te trazer uma palavra e orar por você. Principalmente você que se sente agora tão confuso. E saiba que antes de trazer essa mensagem, eu também fui edificado por ela. Então Deus me inspirou a trazer essa mensagem que eu tenho certeza vai falar com muitos aqui. Você que se sente agora tão confuso, você que não consegue acreditar que coisas boas podem acontecer na sua vida, olha, se prepare porque hoje Deus vai trazer respostas. Respostas que você vem pedindo há tanto tempo. E não sou eu quem estou dizendo isso, mas é a própria palavra de Deus que vai penetrar no mais profundo da sua alma. Olha, gente, eu estou tão confiante nessa palavra e vamos falar a verdade, né? São tantas preocupações, preocupação com o futuro, a gente não sabe o que vai fazer da vida, tem pessoas que não sabem como vai pagar o boleto que vence hoje, tem pessoas tão ansiosas por conta do futuro, por problemas, questões não resolvidas, é tanta preocupação, né? E se não bastasse isso, a gente ainda se preocupa com a nossa vida espiritual. Fala a verdade, todo cristão verdadeiro quer saber se está agradando a Deus, ele quer saber se está vivendo em santidade, e aí quando não está vivendo é um problema, né? Porque aí o seu coração fica apertado, totalmente angustiado quando você sabe que está cometendo um pecado, fazendo algo que Deus reprova. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos confessar o nosso pecado e abandoná-lo o mais rápido possível, porque só assim nós alcançaremos a misericórdia. É só assim que a graça de Deus vai continuar fluindo em nossa vida. E se a gente resistir à voz do Espírito Santo, gente, aí nós vamos colher muitas consequências ruins. E não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus ele não quer que você fique quebrando a cabeça, sofrendo desnecessariamente, não. Ele quer transformar a tua história. É tão bom por a gente estar com Jesus, mesmo passando pelas piores lutas, mas pelo menos a gente tem paz no coração, a gente tem alegria, a gente tem um propósito. Irmãos, é isso que nos motiva todo dia. E sabe, isso não tem preço. Aliás, Jesus já pagou todo o preço necessário para que hoje você e eu possamos desfrutar disso. E se não bastasse esse amor, essa graça, esse favor imerecido, nós ainda podemos contar com a graça de Deus no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente sofre porque a gente está tentando alcançar todo esse favor de Deus na força do nosso braço. A gente está tentando vencer o pecado com as nossas armas carnais, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria. Gente, não vai dar certo. Quanto mais a gente tentar fugir do pecado, mais a gente vai cair em tentação. É por isso que o único caminho para que a gente venha vencer as tentações foi o próprio Senhor Jesus quem disse: orem e vigiem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é oração e vigilância, vigilância constante. Mas aí eu sei que muita gente pensa assim, mas eu oro, eu vigio, eu tento ser uma pessoa boa, mas eu não entendo. Parece que o pecado vem e parece que eu não consigo me controlar, parece que o pecado é mais forte do que eu e quando eu menos percebo, eu já falei mal daquela pessoa, eu já xinguei aquele fulano, eu já briguei no trânsito, eu já fiz tantas coisas que depois eu me arrependo. O que será que está faltando então? Aí, gente, entra aqui um detalhe que na verdade é a base de tudo. É o que eu estava lendo aqui em João capítulo 15, Romanos capítulo 12, e eu quero compartilhar com você. Olha, gente, isso daqui vai ser uma virada de chave na sua vida. Você que fica sendo oscilante, sabe? Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Uma hora você acha que está salvo, outra hora você acha que não está. Gente, precisamos parar com isso e começar a viver pela fé. Precisamos acreditar que Deus nos resgatou, que Deus nos salvou por meio de Cristo Jesus, e então nós precisamos permanecer nessa confiança, permanecer olhando para Jesus todos os dias. Amém? Então nós já vamos começar, e como eu sempre falo aqui nos vídeos, aqui nós não falamos de religião, pode ficar tranquilo. Você que está me ouvindo aí, eu só quero te dizer uma coisa: Deus quer ter um relacionamento com você. E Deus sabe que a religião foi criada pelo homem
Na verdade, a palavra religião em latim significa religare, ou seja, o homem tentando se religar a Deus. É o homem que sabe que precisa de Deus, o homem que sabe que precisa acreditar em algo a mais, o homem que sabe do seu vazio, ele vai até então a uma religião, ele vai procurar uma religião. E existem várias espalhadas pelo mundo, mas eu quero te dizer que o Evangelho de Cristo, a Bíblia, ela nos fala sobre um relacionamento e não sobre religião. É justamente o contrário, né? Porque ao invés do homem procurar a Deus, a Bíblia deixa muito claro que nenhum de nós busca a Deus na verdade. Não há um justo na terra que realmente esteja interessado em fazer a vontade do Pai, que realmente esteja interessado em buscar a Deus. Na verdade, todos se corromperam por causa do pecado que entrou lá no coração de Adão e Eva. E a partir daí se espalhou a maldade por toda a humanidade. E você pode reparar que até hoje as necessidades das pessoas continuam sendo as mesmas que nós vemos aqui no Antigo e no Novo Testamento. As pessoas continuam com os mesmos tipos de problemas. É claro que mudam-se as épocas, mudam-se as estações, mas o coração do homem continua sendo igual. E hoje o homem pode ter muita tecnologia, muitos recursos a seu favor, mas as necessidades continuam sendo as mesmas. E a maneira de se conectar com Deus continua sendo exatamente igual, ou seja, através da oração, através da palavra de Deus. Amém? Então, sem mais enrolação, vamos começar com a mensagem de hoje. Amém? Então vamos lá, irmãos. Eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos conversar agora, porque isso aqui vai ser uma virada de chave na sua vida. Eu sei que muitos de vocês hoje estão tão confusos. Muitas vezes vocês não sabem o que fazer. É tão difícil, né, entender tantas coisas, principalmente você que está no começo da caminhada com Deus. Então tudo é novidade, mas eu quero que você saiba que o nosso Deus é um Pai que nos escolheu não porque nós somos bons, não pelos nossos dons, nossos talentos, não, mas simplesmente porque Ele te amou. E esse amor, ele é tão forte que hoje isso me leva a amar Ele cada vez mais. Então, Ele quer estar com você o tempo todo. Mas como eu disse, muitas vezes a gente tenta resolver o problema do nosso pecado, dos nossos defeitos, sozinho. A gente fala assim, hoje eu vou separar um tempo para Deus, hoje eu não vou reclamar, hoje eu não vou ficar ansioso de forma alguma. Mas aí o dia vai passando e a gente vai caindo naquelas mesmas armadilhas de sempre, né? E sabe por que isso acontece? Porque a gente foca no fruto que a gente quer dar. Mas Jesus quer que a gente foque na raiz. Você tem que entender aonde está a raiz do problema. E olha só que interessante, eu vou contar aqui para vocês o momento em que Jesus se reuniu com seus discípulos poucas horas antes dele ser preso e levado para a cruz. Agora eu quero que você imagine o clima. Tente imaginar aí como estava o clima ali naquele momento. Os discípulos estavam com o coração na mão, preocupados com o futuro, eles estavam muito confusos e Jesus sabia que ele estaria aqui na terra por um tempo limitado. Logo ele iria embora para a presença de Deus Pai, ele seria ressuscitado. Então ele precisava deixar um segredo muito prático para que aqueles discípulos não desanimassem, não voltassem para trás quando as lutas chegassem. E é nesse momento então em que Jesus ele fala uma coisa muito interessante. Olha só o que está escrito aqui em João capítulo 15, o versículo 4 ao 5. Ele disse assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, pois um ramo não pode dar fruto quando está separado da videira, nem vocês podem ser frutíferos separados de mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, pois separados de mim, vocês não podem fazer nada. Amém? Olha que coisa forte, gente. Jesus não disse assim, olha, eu quero que vocês se esforcem muito, mas se esforcem mesmo para que vocês me agradem e aí eu deixo vocês ficarem perto de mim. Não, gente, ele não falou nada disso, pelo contrário, ele disse assim, fiquem perto de mim primeiro. Ou seja, a ordem de Jesus não é para a gente tentar fazer alguma coisa antes de estar com Ele. E é aqui que muita gente erra. Muita gente não sabe que esse aqui é o segredo para o sucesso na sua vida espiritual. Quando você está perto de Jesus, aí sim é que as coisas começam a acontecer. Então você entende o que Jesus está querendo dizer? Ele falou assim, permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês, porque um ramo não pode dar fruto se estiver separado da videira. E da mesma forma,
A gente não pode fazer nada de bom se Jesus não estiver conosco e se a gente não estiver com Ele. E aí eu te pergunto uma coisa, onde você tem permanecido a maior parte do seu tempo? Porque Jesus deixou uma ordem muito clara, permaneçam em mim. Ou seja, não é um sentimento, não é você esperar sentir vontade de orar, é uma decisão de você manter a sua mente ligada nele, aconteça o que acontecer, amém? Eu creio que o Espírito Santo já está trazendo luz a você agora. E deixa eu te dizer outra coisa ainda, se você está respirando, se você tem uma vida, saiba que Deus ainda tem planos para você. Ele não desistiu de você, é você que não pode desistir dele. E eu sei que nessa hora muitas pessoas pensam assim, ué, mas eu já estou ligado com Jesus. Tudo está certo, não tem nada de errado, o problema sou eu mesmo. É eu que sou defeituoso, sou pecador, sou falho. Irmãos, vamos parar para analisar se realmente estamos com Cristo o tempo todo. Porque não adianta você estar ligado com Jesus lá no domingo à noite na igreja, é no dia a dia, é nas pequenas atitudes. Porque se você estiver ligado em uma outra árvore, vamos assim dizer, aí você não vai produzir os frutos que você deseja. O que eu quero dizer com isso? Pensa comigo, se o seu dia é regado por 2 horas de redes sociais, vendo a vida perfeita das outras pessoas, como você vai reagir? Pensa comigo, você vai ficar se comparando, certo? Então o fruto dessa comparação vai ser o desânimo, inveja. Se você ficar o dia inteiro ouvindo notícias ruins, nos jornais, nas redes sociais e falando de tragédia o tempo todo, aí você vai estar ligado na árvore do medo, por exemplo. E qual vai ser o fruto disso aí? Ansiedade o tempo todo. Então o fruto sempre está relacionado onde você está plantado. Irmãos, Deus, Ele quer a nossa fé. Ele quer que a gente passe tempo com Ele, amém? Quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, o que aconteceu? Marta ficou o tempo todo tentando arrumar a casa, para preparar um ambiente para Jesus. E Jesus falou, Marta, 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 você está tão preocupada, muito ansiosa, preocupada com muitas coisas, e eu só quero uma coisa, isso que eu quero, Maria escolheu. Olha ela aqui aos meus pés, ela está buscando aprender comigo, ela está se alimentando de mim, e essa é a melhor parte, e dela não lhe será tirada, foi o que Jesus disse. Então, irmãos, esse é o segredo espiritual que talvez está faltando na sua vida, você parar um pouco de fazer as coisas e se aquietar, aquiete o seu coração. Quantas moças que estão aqui me ouvindo, rapazes também, que têm um sonho de casar, de encontrar uma pessoa de Deus, mas aí você fica tão angustiado, né? Tão ansioso, preocupado e dá tiro para tudo que é lado, e aí você se frustra mais ainda. Irmãos, às vezes é hora de aquietar o que estamos fazendo e passarmos mais tempo buscando a Deus, amém? E lá em João, capítulo 6, a Bíblia conta que aconteceu ali uma coisa muito pesada. Jesus ele tinha pregado um sermão muito duro, muito difícil de se ouvir. Então sabe o que aconteceu? Muitas daquelas pessoas decidiram não permanecer com Jesus mais. Muitos dos seguidores dele voltaram para trás. Eles foram embora, não queriam mais andar com Jesus. Olha que cena triste, irmãos. Centenas de pessoas indo embora, virando as costas para o Senhor porque elas acharam o caminho difícil demais. Então a Bíblia conta que Jesus se voltou para os 12 apóstolos, aqueles mais chegados, e ele fez uma pergunta que dói muito. Ele perguntou assim, e vocês? Vocês também não querem ir embora? E aí é aqui que Pedro nos dá uma aula sobre como nós devemos permanecer com Jesus. Lembra de Pedro? Ele que era cheio de falhas, né? Ele que era muito esquentado, ele tinha um temperamento muito difícil, e pouco tempo depois ele iria até negar Jesus. Mas naquele momento de crise, ele respondeu algo que é o segredo para que a gente não venha desistir. Pedro virou para Jesus e ele disse assim, Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Irmãos, Pedro ele não falou que ele estava se sentindo forte, que ele estava se sentindo muito santo, que ele estava entendendo tudo o que Jesus falava, não. Ele simplesmente reconheceu que fora de Jesus não existe vida. Fora de Jesus é só destruição, é só vergonha, humilhação, é só sentimento de culpa, de medo. Então ele falou, Senhor, nós vamos para onde, Senhor? Só o Senhor tem as palavras que nós precisamos, palavras de vida eterna. Eu posso estar confuso, eu posso ser pecador, mas da sua presença eu não saio. Amém?
e nós já vamos orar, mas antes eu só quero ler aqui em Romanos capítulo 12, o versículo 1 ao 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhe, irmãos, que declaração mais forte, que você possa tomar essa decisão hoje. E nós já vamos orar. Eu sei que você que está me ouvindo está cansado, você não está entendendo muitas coisas que está acontecendo e até está com vontade de desistir de tudo. Mas se você desistir de Jesus, meus irmãos, aí vai ser terrível. Infelizmente, é o que eu preciso te falar, é a verdade. Estar fora de Cristo, estar fora de Jesus, é só choradeira, é só sofrimento, é uma luta após a outra. E o pecado nunca te sacia, nunca preenche o seu coração. Então vai chegar um momento em que você vai querer desistir de tudo. Então o meu conselho, como amigo, é esse. Faça como o apóstolo Pedro, diga para ele que você não tem para onde ir. Irmão, saiba que Deus, Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele entregou o seu único filho para morrer naquela cruz por você. Deus, Ele aceitou a possibilidade de ficar sem o seu único filho por alguns dias, mas Ele não aceitou a ideia de ficar sem você para sempre. Você consegue entender que amor é esse? Nós não conseguimos entender. Que você possa hoje aceitar esse amor na sua vida, aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Eu creio, gente, que a diferença entre quem vence e quem desiste não é a força que a pessoa tem, é a permanência. Se você continuar insistindo, buscando a Deus todos os dias, uma hora a sua força vai chegar, uma hora o fruto vai aparecer. E não é porque você é bom não, mas porque Jesus é fiel, amém? Então escreva aqui nos comentários, Deus falou comigo hoje, se você realmente foi tocado por essa palavra. E feche seus olhos, por gentileza, se você quiser e puder, e vamos orar em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos agora mais uma vez na sua humilde presença para te agradecer, meu Deus, por essa palavra maravilhosa. Meu Pai, muito obrigado. Às vezes tem sido difícil viver neste mundo, mas o Senhor mesmo disse, Jesus, que no mundo teríamos aflições. Contudo, que a gente venha ter bom ânimo, porque o Senhor já venceu este mundo, e por isso desde já eu quero te agradecer, porque o Senhor é bom. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Eu desde já quero orar por essa pessoa que está orando aqui junto comigo agora, Pai. Eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu creio que ela não está aqui à toa, mas que essa palavra, Pai, ela penetrou no mais profundo da alma dela. Pai, já está gravada no coração. Perdoe, Senhor, muitas vezes as nossas falhas, nosso andar, nosso respirar, nosso pensar. Meu Pai, tende misericórdia de nós. Muito obrigado. E que nós venhamos cumprir, Deus, tudo aquilo que o Senhor falou conosco hoje, que nós não venhamos apenas ouvir, que não venhamos ser apenas ouvintes, mas que nós venhamos cumprir, Pai, te mostrar com atitudes que queremos estar com o Senhor. E é no Teu nome que eu oro e te agradeço. Amém. E não saia do vídeo ainda. Se você quiser aceitar Jesus na sua vida, repita essas palavras aqui junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Jesus, não me deixe longe de Ti. Eu não posso me salvar sozinho. Eu não tenho condições. Eu sou falho, sou pecador. Eu sei que o meu pecado me afasta de Ti, mas ao mesmo tempo eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. O Senhor sofreu o castigo que eu merecia. Jesus, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Não me deixe morrer sem a Tua presença e não me deixe viver sem o Seu Santo Espírito. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou, e eu Te recebo agora como o meu único e suficiente Salvador. Eu renuncio às obras das trevas, eu renuncio ao pecado, eu renuncio tudo o que já fiz de errado, e eu estou aqui decidido a andar na Tua presença todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço. Amém. Deus, eu coloco diante de Ti esse homem, essa mulher,
A tua palavra diz que o céu fica em festa por um pecador que se arrepende. E hoje não foi apenas um, Pai, mas foram muitos. E eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer por essa obra. O Senhor é fiel. O Senhor cumpre tudo que o Senhor promete. E um dia o Senhor me prometeu que abriria essa porta, Pai, onde muitas pessoas iriam te conhecer. E eu quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer por essas vidas preciosas, Jesus. E eu quero te pedir, faz a obra completa, Jesus. Transforma em todas as áreas, cuida dessa pessoa e proteja ela de todo o mal. E é no teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Então eu vou ficando aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, e um grande abraço.